com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que durante todos os trimestres o portal Escola Dominical verifica a amplitude da lição bíblica. E, havendo a oportunidade de acrescentar alguns temas pertinentes ao assunto estudado no trimestre, nós fazemos alguns apêndices. Longe de dizer que estamos apontando qualquer insuficiência da lição bíblica. Muito pelo contrário, nosso objetivo aqui é enriquecer ainda mais o assunto que foi escolhido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e, dentro deste enriquecimento, trazer alguns apêndices que podem ser usados ou nas aulas das escolas bíblicas dominicais em acréscimo, ou mesmo nos cultos de ensino ou de doutrina que durante o trimestre. E neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. Nós estamos num trimestre bíblico, estamos estudando o Evangelho segundo João. E alguns temas não foram tratados, até porque o Evangelho segundo João é muito rico, temos 21 capítulos, apenas 13 lições, e é humanamente impossível nós termos abranger todo o Evangelho segundo João. Tanto que no primeiro trimestre de 1995, que foi a última vez que nós estudamos na faixa etária de adultos ao Evangelho segundo João, nós temos lições que não temos agora neste trimestre. Então nós procuramos assim trazer alguns apêndices aos amados irmãos para que nós possamos abranger, na medida do possível, todo o Evangelho e incentivar os nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical a usarem outros espaços de ensino na igreja durante este trimestre para estudar o que faltou de ser estudado nas lições deste trimestre. E hoje nós iremos fazer o primeiro apêndice que fala sobre o testemunho de João Batista. João Batista é o precursor de Jesus. Jesus, as profecias indicavam que antes que Jesus viesse, antes que o Redentor viesse, viria um profeta para preparar o caminho do Senhor. É o que nós vemos lá no profeta Isaías, o profeta messiânico. O profeta Isaías, ele fala deste precursor. Lá no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, nós temos o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então, estas palavras proféticas de Isaías mostram
que haveria de surgir um profeta para mostrar a Deus, para anunciar o evangelho, as boas novas, para dizer que Deus estaria no meio do povo de Israel. E são as próprias escrituras que dizem que esta profecia se cumpriu com a vinda de João Batista, primo de Jesus. É o que nós vemos lá em Mateus capítulo 3, versículo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João era o precursor de Jesus. Foi o último profeta da lei, porque Jesus nasceu sob a lei. João Batista, conforme nós vemos no Evangelho segundo Lucas, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela engravidaria de Jesus, o próprio anjo Gabriel diz que Isabel, que era sua prima, estava há 6 meses grávida de João Batista. Então, João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Não temos explicitamente nas Escrituras a duração do ministério de João Batista. Os estudiosos da Bíblia, baseados inclusive no Evangelho segundo João, que, como nós já vimos, por mostrar que Jesus participou no seu ministério de 3 Páscoas, mostra que o seu ministério é de 3 anos, é de mais de 3 anos, por volta de 3 anos e 6 meses. Também nós vemos, por esta determinação, que o ministério de João Batista deve ter durado por volta de 1 ano. Por volta de 1 ano, porque quando João é preso, Jesus começa a pregar o evangelho. É o que nós vemos ali em Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, quando Jesus vai ser batizado por João, João já estava pregando o evangelho. Então, já havia ali uma certa determinação. E quando Jesus vai para a Galileia e começa a pregar o evangelho, depois da primeira Páscoa, porque Jesus, conforme nós vemos no evangelho segundo escreveu João, Jesus, ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, depois ele é batizado por João, ele vai para o deserto, volta, faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, depois ele vai para Jerusalém para a primeira Páscoa, capítulo 2 de João. E ali ele já faz alguns sinais com relação em Jerusalém, tem um pouco depois, ele fica ali pela Judéia, e um pouco depois ele tem o seu encontro com Nicodemos, e depois, por causa de uma intriga entre os discípulos de Jesus e de João, aliás, quando começaram a querer criar uma intriga entre os discípulos de Jesus e de João, Jesus vai para a Galileia. E a Bíblia diz que quando ele vai para a Galileia, João é preso. Então, aí nós podemos observar que João Batista já estava aí mais ou menos 1 ano. Né? Alguns estudiosos dizem que Jesus, inclusive, teria sido batizado por ocasião da festa dos tabernáculos, ou na proximidade da festa dos tabernáculos. Então, aqui nós temos mais ou menos aí uns 6 meses depois, entre a festa dos tabernáculos e a segunda e a primeira Páscoa do ministério de Jesus. Então, aqui nós temos mais ou menos a ideia de 1 ano de ministério. Mas João Batista também foi profetizado lá por Malaquias. Malaquias fala a respeito dele. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estas são as últimas palavras do Antigo Testamento, na ordem grega dos livros, que é a nossa ordem, a ordem da Septuaginta, que coloca o livro de Malaquias ao final. E aqui nós vemos uma promessa de Deus. Antes que eu fira a terra com maldição, viria o Messias. Mas antes do Messias, antes da conversão ser anunciada, viria o profeta Elias pregando a conversão, para que o povo pudesse receber o Messias. Aqui, este Elias era João Batista. Mateus, capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias. Vou ler o versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o próprio Jesus diz que esse Elias que deveria vir era o próprio João Batista, o profeta que viria preparar o caminho do Senhor. E por que ele era chamado de Elias? O próprio evangelista Mateus, ao falar de Elias, de João Batista, mostra por que ele era o Elias que havia de vir. Capítulo 3 de Mateus, versículo 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombros, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, João Batista, ele tinha uma aparência, ele tinha uns traços do profeta Elias. Veja que ele estava aqui vestido de pelos de camelo, estava no deserto e estava com um cinto. Se nós formos ao segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 7. E ele lhes disse, aqui quem está falando é o rei Acasias, que era filho de Acabe, nos dias de Elias. E ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então, João, ele se trajava como Elias. Ele era um profeta que vinha no espírito e virtude de Elias. Ou seja, ele era um profeta que vinha chamar o povo ao arrependimento. Esse foi o ministério de Elias. Elias denunciou ao povo de Israel a sua apostasia. Eles estavam adorando a Baal e a Azerá, estavam abandonando o culto a Deus. Ele chama o povo ao arrependimento, fala para que o povo tomasse uma posição espiritual, voltasse a servir a Deus e enfrentou o rei Acabe e sua mulher, a rainha Jezabel, que eram quem fomentava aí esta apostasia. A mesma situação que João Batista enfrentou. João Batista surge depois de 400 anos de silêncio profético, depois de Malaquias, que foi quem anunciou a vinda de Elias, do Elias, que levaria o povo à conversão. Nenhum profeta Deus levantou durante esses 400 anos. O povo vivia numa religiosidade vazia dos fariseus, no materialismo dos saduceus. Havia também a infestação de valores e de princípios da filosofia grega, dos cultos gregos. O povo estava fora dos caminhos do Senhor, e então Deus levanta João Batista para chamar o povo ao arrependimento. Nós lemos aqui
que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele então conclama o povo a se arrepender, a voltar aos caminhos do Senhor, porque o Messias estava para chegar. Então, esta mensagem de João Batista é no espírito e virtude de Elias. Não quer dizer, como ensinava equivocadamente Allan Kardec, que João Batista era a reencarnação de Elias. Não, em primeiro lugar, porque não há reencarnação, não existe reencarnação. Em segundo lugar, porque Elias não morreu. Só pode reencarnar quem já morreu, e Elias não morreu. Então, João Batista, ele estava no espírito e virtude de Elias. Quer dizer, ele fazia parte daquele ministério iniciado por Samuel. Né? Samuel, Deus começou a levantar os profetas a partir de Samuel para pregar o arrependimento do povo, para que o povo cumprisse a lei, para que o povo se preparasse para a vinda do Messias, que a lei foi dada até que Jesus viesse. E é isso, inclusive, que o apóstolo Pedro prega no dia de... prega lá após a cura do coxo da Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, desde Samuel, os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Mas João era o último profeta. Ele não só chamaria o povo ao arrependimento, mas ele também mostraria quem era o Messias. E é este João Batista que todos os evangelhos falam dele. Como ele é o precursor de Jesus, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam de João Batista. E não seria diferente com João. Mesmo João, tendo escrito o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele traz o testemunho de João Batista. Na verdade, ele traz dois testemunhos de João Batista a respeito de Jesus, e também ele traz o próprio testemunho de Jesus a respeito do João Batista e mostra o efeito que teve o testemunho de João Batista. João Batista é, no Evangelho segundo João, uma testemunha privilegiada de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é isto que nós vamos hoje estudar neste apêndice. Né? O que João fala de João Batista? João, o evangelista, o autor do evangelho, o apóstolo do amor, fala a respeito de João Batista. Né? O nome dele era João, nós costumamos chamar João Batista porque ele trouxe o batismo do arrependimento. João Batista, esse profeta, o último profeta da lei, Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. João Batista, ele teve 1 ano só de ministério, mas o seu impacto foi muito grande. A tal ponto que mesmo praticamente 2 anos depois de morto, as autoridades judaicas temiam João Batista, porque o povo o havia reconhecido como profeta. Mesmo os principais dos sacerdotes não tendo crido na pregação de João Batista, eles receavam falar mal de João Batista,
tamanha popularidade e o reconhecimento que o povo tinha de que João verdadeiramente era um profeta de Deus. Nós vemos isto em todos os evangelhos. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 21, versículo 26. Aliás, versículo 25. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, os irmãos vejam o impacto do ministério de João Batista, mesmo ele tendo morrido 2 anos já morto, o povo todo o tinha em grande estima. O povo todo o reconhecia como profeta. Assim como reconheceram Samuel lá no tempo deles. Então, aquela linhagem profética contínua que começa com Samuel, termina com João. E o apóstolo João, ele traz no seu evangelho João Batista como uma testemunha privilegiada da divindade e da humanidade de Jesus. Logo no prólogo do seu evangelho, e nós já temos estudado nesse trimestre, que a primeira parte do evangelho segundo João é o chamado prólogo, a introdução, que são os 14 primeiros versículos, onde o apóstolo João mostra que Jesus é Deus. E nestes 14 versículos, dedicados a falar, a dizer que Jesus é o Deus, é o verbo que se fez carne, só existe um ser humano mencionado. E este ser humano mencionado é justamente João Batista. É por isso que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E como é que João Batista é mencionado? Capítulo 1, versículo 6 do Evangelho segundo João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui, em primeiro lugar, o apóstolo evangelista, ele mostra que João era um profeta. Porque a expressão homem de Deus, a expressão homem enviado de Deus, é uma expressão dedicada aos profetas. Quando você vê essa expressão homem de Deus na Bíblia, significa que se trata de um profeta, de alguém que traz uma mensagem de Deus. Então, João Batista é já apresentado no Evangelho segundo João como um profeta, um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E o texto diz ainda: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então aqui João, em conformidade com a profecia de Isaías, ele diz, olha, João Batista, ele não era a luz é Jesus, mas ele veio para ser testemunha da luz, para que as pessoas crescem pelo seu testemunho. E aqui, irmãos, nós já vemos uma lição importante. João Batista é apresentado como o último profeta da lei e ele já foi testemunha de Jesus. E pelo testemunho dele, as pessoas deveriam crer em Jesus. Nós também somos testemunhas de Jesus. Nós também somos testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. João Batista foi testemunha de Jesus no tempo da lei, como profeta,
para que as pessoas crescem em Jesus por ele. E nós também hoje temos de ser testemunhas de Jesus. Nós temos que dar um testemunho de Jesus, mostrar que Jesus é o Salvador, e as pessoas devem crer pelo nosso testemunho. Crer em Jesus pelo nosso testemunho. João Batista, ele é o maior de todos os homens nascidos de mulher até a lei. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. É o que disse Jesus lá em Lucas 7 e 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lá em Mateus 11:11 também está escrito: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E eu pergunto aos irmãos, nós temos sido maiores que João Batista? O nosso testemunho tem sido maior do que o testemunho de João Batista? É isso que Deus requer de nós. Porque João Batista estava sob a lei. Embora fosse cheio do Espírito Santo, não era templo do Espírito Santo, porque os profetas eram visitados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo só pôde morar no homem depois da morte e ressurreição de Jesus. É o que está escrito lá em João, capítulo 7, versículo 39. Vou ler o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus já foi glorificado, já ressuscitou, e agora o Espírito Santo mora em nós. Nós somos morada de Deus no Espírito, como está escrito lá em Efésios 2:22. Por isso nós somos maiores do que João Batista. Mas o nosso testemunho tem sido maior do que João Batista? A Bíblia diz que o menor do reino de Deus é maior do que ele. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Ao dizer que Jesus é Deus, ao mostrar que Jesus é Deus, o apóstolo João coloca uma única pessoa humana nesta primeira parte do seu evangelho. João Batista, um homem enviado de Deus para testificar da luz, para que as pessoas crescem pelo testemunho dele. Como estamos nós, irmãos? Como estamos nós? Já é algo que temos de refletir. João não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, João é apresentado como um profeta, como testemunha de Jesus, cujo ministério tinha um objetivo: levar as pessoas a crer em Jesus. É por isso que quando ele nasce, o seu pai, Zacarias, é cheio do Espírito Santo e profetiza. E diz o quê? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aliás, me confundi aqui. Quando ele é anunciado pelo anjo Gabriel, o anjo Gabriel diz que ele viria no espírito e virtude de Elias. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aí sim, Zacarias, quando ele profetiza no dia da circuncisão
de João Batista, ele diz assim, Lucas 1,76, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, por isso que ele foi testemunha de Jesus. Bom, apresentado João Batista, logo no início da segunda parte do Evangelho, que é o ministério público de Jesus, e o ministério público de Jesus começa quando Jesus é batizado por João Batista. Então, João, ele apresenta o testemunho de João Batista, né? O apóstolo João apresenta o testemunho de João Batista. Capítulo 1 de João, versículo 15. João testificou dele, quer dizer, testificou de Jesus, e clamou dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o testemunho de João Batista já começa mostrando que Jesus é Deus feito homem. O versículo 14 do Evangelho segundo João diz, e o verbo se fez carne, que é o título do nosso trimestre. E é exatamente isso que prega João Batista. João Batista disse, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista faz questão de dizer ao povo que Jesus é Deus, porque ele era antes de João Batista. Ele já existia quando João Batista veio a existir. Mas ele também é depois de João Batista. E esse depois não é só no ministério, é também na vida. Por quê? Porque João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Então, João Batista mostra que Jesus é Deus que se fez homem, enquanto Deus já era antes de João Batista, sempre existiu, enquanto o homem foi gerado depois de João Batista, 6 meses depois. E João Batista diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João dizia que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, vinha por meio de Jesus. Jesus era apontado por João Batista como sendo o Cristo. E João Batista dizia que ele não era o Cristo. Veja o versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Ele disse, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Então veja que João Batista fizeram 3 perguntas a ele. És tu o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Não sou eu o Messias, não sou eu o Salvador. Aqui, irmãos, nós já vemos algo que distingue João Batista como testemunha de Jesus e os enganadores. Os enganadores dizem que são o Cristo. Nós lemos lá em Mateus, capítulo 24. É uma das características dos nossos dias. Ele diz assim, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui existe uma grande dica, podemos dizer assim, de Jesus. Acredite sempre em quem diz, eu não sou o Cristo. Como João Batista dizia. As multidões vinham após ele e ele dizia, eu não sou o Cristo. Os enganadores dizem, eu sou o Cristo. Não estamos falando de peças como aquele senhor chamado Henrique Cristo lá em Curitiba, que se veste como Jesus, que diz que é Jesus, e mesmo assim tem umas dezenas de seguidores. Não. Eu estou dizendo a respeito de pessoas que, em nome de Jesus, dizem a sua verdade e inventam coisas e querem que as pessoas acreditem naquilo que ele inventa. Ele prega um falso evangelho, muitas vezes tem paletó, gravata e Bíblia na mão, mas prega o que é da cabeça dele, dizendo-se mensageiro de Jesus. Dizem, eu sou o Cristo. A verdade é o que eu digo, não o que está na Bíblia. João Batista não, ele dizia, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, és tu Elias? Ele disse, eu não sou Elias. Mas, irmão Caramuru, o senhor acabou de dizer que Jesus disse que o Elias que havia de vir era João Batista. Como é que João Batista, ele mesmo não diz que é o Elias? Porque os judeus achavam, como acham até hoje, que Elias virá pessoalmente. Como Elias não morreu, os judeus acreditam até hoje que Elias virá do céu para anunciar o Messias. Aliás, pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro no estudo dos professores da igreja sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, outro dia anda recebendo as ligações de uma pessoa de Campinas, ligações telefônicas, dizendo para que ele vá a Campinas, porque lá em Campinas está o Elias que havia de vir. Os irmãos, vejam que situação está hoje. Que tem um determinado cidadão aí que diz que é o Elias que havia de vir. Se vocês forem perguntar para um judeu como é que eles celebram a Páscoa, eles vão dizer que em toda Páscoa eles colocam um copo de vinho para Elias, porque eles estão esperando Elias vir do céu para preparar o caminho do Messias. É este Elias inventado pelos judeus que João diz que não é ele. João Batista diz, não, eu não sou esse Elias, não. Esse Elias que vocês estão esperando, o Elias que vocês estão esperando voltar do céu. E aqui vem um parêntese, em cima desta crendice judaica, é que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que uma das duas testemunhas será Elias, na grande tribulação. Que Elias vai voltar para morrer, já que não morreu. O que não é verdade. Essas duas testemunhas são dois profetas que Deus levantará na grande tribulação. Elias e Enoque, que não morreram, estão no céu e não vão voltar para morrer. João disse, eu não sou esse Elias. E eu também não sou o profeta. Que profeta é esse? Era o profeta como Moisés, o Messias. Porque alguns estudiosos judaicos, alguns doutores da lei, entendiam que esse profeta que viria anunciado por Moisés não seria o Messias, mas alguém que prepararia o caminho do Messias, o que é errado, porque Moisés fala do próprio Messias. Mas também havia esta corrente teológica, podemos dizer assim, e então os sacerdotes e os levitas vieram de Jerusalém para perguntar a João quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era Elias ou se era o profeta. E ele disse, eu não sou nem o Cristo, nem o profeta, nem Elias. E aí perguntaram, quem você é?
e ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele se apresenta como ele era, o precursor do Messias, aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. E então, os fariseus que haviam ido lá fazer esta pergunta para João Batista questionam: então, se você não é o Cristo, não é o Elias nem o profeta, por que é que você batiza? E aqui, irmãos, nós vamos ver o significado profundo do batismo trazido por João. João, ele traz uma grande inovação. Qual foi a inovação que ele trouxe? O batismo. Porque não tem batismo na lei de Moisés. O que existia na lei de Moisés era purificação, o banho da purificação. As pessoas que ficavam imundas por terem tido uma hemorragia, por terem tido um relacionamento sexual, por terem tocado um cadáver, por ter participado de algum ato cerimonial no templo que o tornava imundo, como, por exemplo, levar o bode emissário que carregava o pecado do povo no dia da expiação. Estas pessoas, elas deveriam se purificar tomando um banho antes de retornar ao convívio do povo. Então, se tratava de uma purificação de alguém que havia ficado imundo por acidente, não estava ritualmente puro. Mas os judeus, por serem filhos de Abraão, se consideravam puros. Ficavam impuros, mas eram puros, eram santos. O que João veio trazer? João veio trazer a ideia de que até os judeus eram impuros, não só os gentios. Quando um gentil resolvia se converter ao judaísmo, se criou a tradição de ele se banhar, se purificar em água, naquelas tanques batismais, né, chamados mikwe, mikwa, né? Mikwa é o plural, mikwa. E eles, então, antes de se circuncidarem, eles deveriam se submeter a esta purificação. Por quê? Porque se entendia que os gentios eram todos impuros. Mas João Batista veio trazer a mensagem de que todo ser humano é pecador. Todo ser humano deve se arrepender dos seus pecados, inclusive os judeus, e que o Messias viria trazer a salvação para toda a humanidade, tanto os judeus quanto os gentios. E os judeus também precisavam se arrepender dos seus pecados. E aí ele traz o batismo, que é um mergulho. Depois que a pessoa se arrependesse dos pecados, ela deveria se batizar para confessar publicamente que ela havia se arrependido dos seus pecados. E assim se convertia, mudava de atitude para poder receber o Messias. Então, essa é a novidade que João Batista traz. E os fariseus dizem: mas se você não é o Cristo, não é o profeta, e não é Elias, como é que você batiza as pessoas? Qual é a autoridade que você tem para batizar as pessoas? E ele, então, João Batista, diz que ele havia recebido a ordem para batizar com água do próprio Deus, mas que aquele que viria, que era o Messias, ele era mais poderoso do que ele, e ele não era digno sequer de desatar as correias das sandálias do Messias. E era o Messias quem iria trazer a salvação. Ele só estava preparando o povo para receber o Messias. E João Batista estava numa cidade chamada Betânia. Essa Betânia
não é a mesma Betânia onde morava Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. Betânia, onde morava Lázaro e suas irmãs, era próxima a Jerusalém. Essa Betânia ficava na Pérea, às margens do Rio Jordão, onde João batizava. Portanto, ali, essa Betânia era na Pérea ou na Judéia, ali nas margens do Rio Jordão, próximo a Jericó, onde começava a estrada para ir para Jerusalém. E Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, era a última parada antes de chegar a Jerusalém. Então tinha uma Betânia no começo, antes do começo da estrada de Jericó para Jerusalém, que era a estrada que os galileus usavam para ir para Jerusalém, já que eles não passavam por Samaria. E tinha uma Betânia que era a última parada no final da estrada. Uma no começo, outra no final da estrada. E é ali no começo, na Betânia do começo, que João Batista estava batizando, ali no Rio Jordão, quando Jesus chega. E Jesus é batizado por João Batista. No Evangelho de João, nós não temos a descrição do batismo, né? Quando Jesus desce as águas, sobe uma voz do céu, diz: esse é meu filho amado que me compazo, e o Espírito Santo vem com ele sobre pomba. Mas no dia seguinte ao batismo, quando Jesus passa ali, João Batista diz, João 1:29, e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho que João Batista dá de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até nas missas católicas romanas, no momento da consagração da hóstia, é esta frase que é dita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não só disse que o Messias era Deus e que também era homem, como era o homem que morreria para salvar o mundo do pecado. João Batista mostra que Jesus era Deus feito homem, que se fez homem para morrer por nós. João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, a vítima do sacrifício perfeito que traria salvação para os homens. Ser testemunha de Jesus é pregar o Calvário, pregar que Jesus morreu na cruz e que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra da cruz. Nós temos de falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no seu sangue derramado para nos purificar de todo o pecado. Não há pregação do Evangelho verdadeira que não fale da cruz de Cristo, que não fale do sacrifício de Jesus por nós, do amor de Deus provado lá na cruz do Calvário. Não há como falarmos em salvação sem falar no sacrifício de Jesus. E foi isso que João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui vem outro
outro ponto importante. João Batista não só dizia que Jesus era Deus, não só que Jesus era homem, não só que Jesus iria morrer por nós para pagar o preço dos nossos pecados, mas também que ele batizaria com o Espírito Santo. Ele, João, batizaria com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo não é conversão, não. Porque Jesus, antes de subir aos céus, mandou os discípulos aguardarem o revestimento de poder em Jerusalém. O que aconteceu no dia de Pentecostes. E Jesus se lembrou do testemunho de João Batista. Aliás, lembrou os discípulos do testemunho de João Batista. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o próprio João Batista disse que o Jesus que iria morrer por nós, o Jesus que traria a graça de Deus, o Jesus que nos salvaria, ele também nos batizaria com o Espírito Santo e nós falaríamos em outras línguas conforme o Espírito Santo nos concedesse que falássemos. Isto é ser testemunha de Jesus. Isto é ser testemunha da luz. É dizer que Jesus salva e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isto João Batista já fez. E quem é menor no reino do Deus tem que ser maior do que João Batista. Temos cumprido isto, irmãos. Temos sido testemunhas de Jesus. Por que estão diminuindo os batismos com o Espírito Santo em nossas igrejas? Porque as testemunhas de Jesus não têm sido maiores do que João Batista. João Batista, na lei, o último profeta da lei, disse que Jesus batiza com o Espírito Santo. Deu testemunho para o povo que Jesus batizava com o Espírito Santo. E nós? Por que estamos calados? E nós? Por que não estamos vivenciando este testemunho? No outro dia, Jesus aparece lá de novo. E o que acontece? Capítulo 1, versículo 35 de João. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. João Batista voltou a dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. E no Evangelho segundo João, nós vemos com muita propriedade que João vai sempre falar a respeito da hora de Jesus. Qual é a hora de Jesus? É o momento em que ele vai se sacrificar pelo mundo, que vai morrer para pagar o preço dos nossos pecados. É este o significado, é este o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio para isso. O próprio Jesus diz isso. João capítulo 12, versículo 27. Ora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus veio para morrer por nós. Era esta obra que ele veio fazer. E, mais uma vez, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos, ao ouvirem esta repetição de João Batista, deixaram João e passaram a seguir a Jesus. O nosso testemunho tem que fazer as pessoas seguirem a Jesus. Nós temos feito isso?
João perdeu 2 discípulos. Um deles é identificado, era André, irmão de Pedro. O outro não é identificado, e os estudiosos da Bíblia entendem que é o próprio João, o próprio apóstolo João, porque João não se identifica neste evangelho. Ele até diz às vezes o discípulo a quem Jesus amava, ele sempre fala o discípulo, ele nunca coloca o seu nome no evangelho, um sinal de humildade. Ele que, quando escreveu este evangelho, era o último apóstolo vivo, portanto era a maior autoridade da igreja. Mas ele era humilde, tinha aprendido com Jesus, não coloca nem o seu próprio nome. Por isso entendem que foi André e João. João Batista não se importou em perder discípulos, porque ele sabia que ele era testemunha de Jesus. Ele tinha que levar as pessoas a seguir a Jesus. O testemunho de João Batista fez as pessoas, fez André e João seguirem a Jesus. Nós temos levado as pessoas a seguir a Jesus, principalmente professores de escola bíblica dominical. Nós acabamos de participar do 11º Congresso Nacional da Escola Dominical, da CPAD, aqui na nossa igreja, sede do Ministério do Belém, e isso foi muito enfatizado em algumas das plenárias, dos seminários feitos, uma ênfase muito importante. Nós temos que levar as pessoas a seguir a Jesus e a serem cristãs, a serem parecidas com Cristo, a serem pequenos cristos. Temos feito isto? Pensemos nisto. O primeiro testemunho de João Batista, onde ele disse que não era o Cristo, que não era Elias, que não era o profeta, onde ele diz que Jesus é Deus feito homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teve por efeito fazer as pessoas seguirem a Jesus. Mas o apóstolo João não se limitou a este importante testemunho de João Batista. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 22, João nos fala que quiseram criar intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Porque Jesus já tinha começado a pregar, tinha ido à primeira Páscoa, né, já tinha feito os sinais em Caná da Galileia, tinha ido morar em Cafarnaum e tinha ido a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Lá ele já tinha purificado o templo, que foram 2 purificações do templo, uma no começo do seu ministério, outra no final do seu ministério. Ele tinha feito alguns sinais em Jerusalém, o que despertou a atenção dos principais dos sacerdotes. Nicodemos vai ao encontro dele de noite e Jesus estava ali na Judeia e os seus discípulos batizavam. E João estava batizando nesta oportunidade em Enom, junto a Salim. E começou a haver uma discussão ali, uma tentativa de intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. E Jesus, então, para não criar confusão, sai com destino a Galileia. E nesta tentativa de intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, alguns vão ao encontro de João para falar a respeito de Jesus. Lá em João, capítulo 3, versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Percebam os irmãos que o testemunho de João tinha dado efeito. As pessoas passaram a seguir a Jesus. Jesus já tinha seguidores. E aí as pessoas vieram dizer: olha, está tendo aí, o senhor deu testemunho dele e ele está roubando os seus discípulos.
Mas o que responde João? O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João tinha noção de que Jesus era o Cristo. Ele, mais uma vez, diz para o povo: olha, ele é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele é o Cristo. Eu vim para preparar o caminho dele. Ele já começou a pregar. Agora é a vez dele, não é mais a minha. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o esposo. Ele veio para ser o esposo, para estabelecer uma comunhão de vida com Israel. Eu sou apenas o amigo do esposo. Eu só sou o amigo do esposo. Outras versões dizem o filho do esposo. Eu não sou o Cristo. Aqui nós vemos como a testemunha de Jesus não chama a glória para si. Sabe que a glória Deus não dá a ninguém. A verdadeira testemunha de Jesus, a testemunha da luz, ele sabe que a luz é que alumia. É o que está escrito aqui em João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem deve brilhar é Jesus. Quem deve ser seguido é Jesus. Quem deve ser adorado é Jesus. Convém que Jesus cresça e que nós diminuamos. É por isso que João é o maior de todos os nascidos de mulher, porque ele é humilde e ele se submete a Deus. Irmãos, a verdadeira testemunha de Jesus reflete a glória de Deus e quer que os homens glorifiquem a Deus. Os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos mestres, eles querem que as pessoas os sigam. Eles querem seguidores. É o que a gente vê hoje nas redes sociais, esses influenciadores que querem que as pessoas os sigam, que fazem de tudo para ter seguidores. No Evangelho não é assim. No Evangelho, nós devemos seguir a Cristo. Cristo deve viver em nós. É como Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. João Batista sabia que Jesus iria entregar a sua vida pela humanidade. Era ele quem devia ser adorado, era ele quem devia ser glorificado, era ele quem devia ser seguido. João Batista tinha que diminuir, como nós temos que diminuir. Aliás, nós temos que nos anular. Esta que é a grande verdade. Nós temos que nos anular. Irmãos, muitos hoje querem vanglória. Muitos hoje querem seguidores. Muitos hoje querem aparecer. Mas é Cristo quem tem que aparecer em nós. É Ele quem tem que crescer. E nós temos que diminuir. E João Batista dizia, eu estou alegre. Por quê? Porque eu cumpri a minha missão. A minha missão era deixar o povo bem disposto, o povo convertido, arrependido dos seus pecados, para seguirem a Jesus. E o povo está começando a seguir a Jesus.
Foi para isso que eu vim, e o meu testemunho, a minha missão teve êxito. Eu agora estou alegre. A minha alegria está cumprida. Eu cumpri a minha missão. Preparei o caminho do Senhor e o Senhor já está andando nele e as pessoas o estão seguindo. E ele foi mais além. Ele disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele confirma que Jesus é Deus, ele veio do céu. O céu é a santa habitação de Deus. Quando João Batista dizia que Jesus veio do céu, é porque dizia que Jesus era Deus. E se ele é Deus, ele é sobre todos. Quem quer vanglória, quem quer seguidores, está cometendo o mesmo pecado do querubim ungido, o pecado do diabo. Ele diz: serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima do seu trono. Cada um no seu quadrado, como diz o povo. João dizia: eu sou da terra, ele é do céu. Ele é sobre todos. Aquele que vem do céu é sobre todos. E ainda profetiza João. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. João Batista profetiza que Israel rejeitaria Jesus, porque Jesus iria falar as coisas do céu, porque ele iria falar aquilo que ele havia visto, aquilo que ele havia participado, aquilo que ele conhecia, mas o povo iria rejeitá-lo. Agora, aquele que aceitasse o seu testemunho confirmaria que Deus é verdadeiro. E ainda disse mais João Batista: o Espírito de Deus que está em Jesus não é por medida, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista dá um testemunho vívido. Olha, eu não sou o Cristo, ele é o Cristo, ele vem de Deus, ele é Deus, e é preciso crer nele para ter a vida eterna. E quem não crer nele, a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista tinha pregado para o povo: não se iludam, vocês são judeus, mas são pecadores. E os pecadores sofrerão a ira de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, batizem-se, preparem-se, convertam-se para escapar da ira de Deus. E ele agora diz: creiam no Messias, creiam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque senão a ira de Deus irá permanecer sobre vocês. É o que nós temos de pregar, irmãos. Hoje existe aí um falso evangelho que só fala de bênção, só fala de saúde, e não fala de pecado e da necessidade de se converter, de se arrepender, confessar os pecados, deixar a prática do pecado para não sofrer a ira de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas quem não crê em Jesus, a ira de Deus está sobre eles. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Precisamos dizer aos homens que Jesus salva. Salva do quê? Da ira futura, da perdição eterna, da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo e enxofre. João Batista foi bem claro: eu não sou o Cristo. Convém que ele cresça e eu diminua. Vocês precisam crer nele, porque se vocês não crerem nele, a ira de Deus permanecerá sobre vocês. Esses são os dois testemunhos que João Batista dá, que são registrados
pelo apóstolo João. Ele era testemunha da luz. Ele pregava o arrependimento dos pecados, pregava que Jesus era Deus, que Jesus se fez homem para morrer por nós na cruz do Calvário, para apresentar o seu sacrifício perfeito, e as pessoas deveriam crer nele para escaparem da ira de Deus. Era esta a mensagem de João Batista. João Batista é preso, é morto, mas a morte dele não é noticiada, registrada aqui no Evangelho segundo João, mas os efeitos do testemunho de João Batista são trazidos a conhecimento nosso pelo apóstolo João. Lá em João 5, nós temos o momento da segunda Páscoa. Já estava no segundo ano do ministério de Jesus. João Batista já tinha morrido. Jesus vai à festa dos tabernáculos, vai à Páscoa em Jerusalém, passa pelo tanque de Betesda, que era o lugar onde nós vamos ter um apêndice aqui sobre esta cura do paralítico do tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar onde as pessoas que estavam impuras cerimonialmente se banhavam antes de se dirigir ao templo de Jerusalém, já devidamente purificadas. E naquele tanque, Jesus cura um paralítico. Era num dia de sábado. E isto já começa a trazer oposição a Jesus. Jesus está no seu ano da popularidade, que é o segundo ano do seu ministério. São 3 anos do ministério de Jesus. O primeiro ano é o ano da inauguração, o segundo ano é o ano da popularidade, e o terceiro ano é o ano da oposição. A oposição começa aqui, quando Jesus vem na sua segunda Páscoa, já no ano da popularidade, mas a oposição já começa por ele ter curado esse paralítico do tanque de Betesda num dia de sábado. E as pessoas vão questioná-lo por causa desta cura. É o que a gente lê lá no capítulo 5, versículo 16 de João. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E nesse questionamento que fazem a respeito desta cura no sábado com Jesus, Jesus faz alusão ao testemunho de João Batista. É o que lemos lá em João, capítulo 5, versículo 33. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, Jesus confirma aqui que João era uma fiel e verdadeira testemunha dele, Jesus. O próprio Jesus é a fiel e verdadeira testemunha de Deus. É assim que ele se identifica lá no livro do Apocalipse. Vai se identificar para o próprio João, alguns anos depois de João ter escrito este evangelho. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus diz que João era uma fiel e verdadeira testemunha. Ele deu testemunho da verdade. Por quê? Porque ele disse quem Jesus era, que Jesus é Deus feito homem que veio ao mundo para morrer por nós, para trazer a salvação. E quem nele crer será salvo, e quem não crer será condenado. A ira de Deus sobre ele permanece. É isso que nós temos falado ao povo? É isso que nós temos falado às pessoas com quem nós convivemos? Seja testemunha da verdade. Você tem dito que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo,
e brevemente voltará, é esta mensagem verdadeira. João foi chamado de testemunha da verdade, fiel e verdadeira testemunha, porque ele pregou o evangelho, e o evangelho completo, porque ele disse que Jesus batizava com o Espírito Santo. Ele disse que a ira de Deus permanece sobre os que não creem nele. É isso que nós temos dito, é isso que nós temos falado, ou nós temos ficado calados? E mesmo calados, as nossas atitudes mostram que nós estamos indo para o céu, que nós vivemos em santidade, que nós obedecemos a Jesus, que nós seguimos a Jesus. Jesus diz que João era testemunha da verdade. Então Jesus dá testemunho de João. E mais, ele diz assim: eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isso para que vos salveis. Eu digo isso para que vos salveis. O testemunho, Jesus deixa bem claro, João era homem. Eu não dependo do homem. Irmãos, Jesus não depende de nós. O nosso testemunho não é necessário para que Deus realize a sua obra. Mas é importante para que as pessoas sejam salvas. Jesus diz que porque João era testemunha da verdade, as pessoas podiam crer por causa do testemunho de João. E não só pela pregação de João, mas também pela vida de João. João tinha uma vida santa, uma vida íntegra. E as pessoas reconheciam nele um profeta de Deus. Assim como a sunamita viu em Eliseu um homem de Deus, observando a sua vida, né? É o que nós lemos lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E todo Israel considerava João como profeta. Nós já lemos aqui o versículo. Os principais dos sacerdotes que não creram em João não tinham coragem de dizer que o batismo de João era dos homens, porque sabiam que o povo considerava como profeta, por causa da sua vida santa, da sua vida íntegra. Ele era testemunha da verdade. E Jesus é bem claro: eu não dependo do homem, eu não recebo o testemunho do homem. Mas eu estou lembrando que João é testemunha da verdade, para que vocês creiam em mim pelo testemunho de João. João já tinha morrido, mas o seu testemunho ainda levava as pessoas a crerem em Jesus. Isso não sou eu que estou inventando, não. É o que está escrito na Bíblia. Leiamos lá em João, capítulo 10, versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: esse ele aqui é Jesus. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. O testemunho de João Batista ainda levava as pessoas a crerem em Jesus. Quando Jesus partiu lá para outra Betânia, onde emissários de Marta e Maria encontraram com ele para dizer que Lázaro estava doente. Enquanto Jesus estava ali porque queriam matá-lo na Judéia e ele saiu e foi lá para Pérea,
as pessoas se lembraram, era o local onde João batizava. E Jesus estava ali ensinando, pregando, curando. E as pessoas, lembrando de João Batista e do que João Batista tinha dito de Jesus, creram em Jesus. Testemunho de João Batista levava as pessoas a crerem em Jesus. João não fez nenhum milagre, mas ele levou as pessoas a crerem em Jesus. É isso que eu e você devemos fazer. Levar as pessoas, através do nosso testemunho, das nossas ações e das nossas palavras, a crerem em Jesus. É por isso que Jesus aqui dá testemunho de João e diz assim, que João era a candeia que ardia e alumiava. Versículo 35, capítulo 5 de João. João 5,35. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. O testemunho de João levava as pessoas a crerem em Jesus, por quê? Porque Jesus disse que ele era candeia que ardia e alumiava. E eu e você também temos que ser candeias que ardiam, que ardem e que alumiam. Ser candeia é ser a lâmpada. E Jesus disse que os seus discípulos têm de ser lâmpadas. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. João Batista era a luz do mundo. Ele não era a luz, mas ele brilhava porque ele era cheio do Espírito Santo e ele fez a vontade de Deus. Ele pregou o arrependimento, o batismo do arrependimento, para levarem as pessoas até Jesus. Ele mostrou Jesus às pessoas e disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou da morte e ressurreição de Jesus, do sangue de Jesus, como fonte de salvação. Como diz Paulo, lá em Atos, capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Nós temos que ser a candeia, nós temos que mostrar a luz, mostrar Jesus, falar para as pessoas crerem em Jesus, que precisam se arrepender dos seus pecados e serem batizados, não agora o batismo de João, mas serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terem comunhão com Deus e viverem em santidade até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. É a candeia. Mas não era só uma candeia, era uma candeia que ardia. Havia fogo em João. João era cheio do Espírito Santo. Este fogo que o purificava, porque ele vivia em santidade. Este fogo que lhe dava mensagens poderosas, duras, mas verdadeiras. Nós temos que ser candeias que ardem. Nós temos que ter o fogo do Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, sermos usados pelo Espírito Santo na pregação, no ensino da palavra, em sinais, prodígios e maravilhas, em línguas estranhas, nos dons espirituais.
Temos que ter comunhão com o Espírito Santo, ser dirigidos pelo Espírito Santo. Temos que ser candeias que ardem e que alumiam. Precisamos produzir boas obras. Precisamos ter uma vida santa para que as pessoas vejam Cristo em nós. Temos que ser cristãos, parecidos com Cristo, vivendo em santidade, nos aproximando de Deus a cada dia. É por isso que as pessoas creram em Jesus, por causa deste testemunho de João, mesmo depois de João ter morrido. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina a respeito do testemunho de João, para que nós tenhamos um testemunho maior do que o dele. Jesus disse: o meu testemunho é maior do que o de João Batista. E Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que João. Será que temos atendido a esta exigência do Mestre? Amém.